Muita gente tem dificuldade em dar feedback, principalmente os feedbacks negativos, por medo de desmotivar ou ofender algum liderado. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar como dar um feedback negativo do jeito certo, sem causar qualquer tipo de dano para a motivação ou desempenho dos seus liderados. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para acompanhar todas as novidades aqui do canal. Feedback negativo normalmente desmotiva as pessoas. Desmotiva até o gestor, na verdade. É muito comum a gente travar na hora de dar um feedback negativo, porque a gente pode ficar sem graça de dar esse tipo de feedback. Isso é normal porque nós, como seres humanos, a gente não quer criar conflito, a gente quer sempre agradar, a gente quer que todo mundo se sinta parte. Nós mesmos queremos ser aceitos pelo time. E isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Não é um problema pessoal nosso, o seu, como gestor. É da nossa natureza como ser humano. Para sobreviver, a gente precisa ser aceito pelo grupo para a gente se manter em grupo e, com isso, ter mais chances de sobreviver. Isso vem lá dos primórdios, da época das cavernas mesmo, por isso que eu falei, faz parte da nossa natureza humana. E dar feedbacks negativos é um obstáculo para que os outros nos aceitem se a gente tiver que ficar dando feedback negativo do jeito errado. E o pior, às vezes parece que o feedback negativo, dependendo de como a gente faz, parece só que a gente tá pegando no pé da pessoa. É ou não é? Isso é muito comum. Então, como que um feedback negativo é dado normalmente? Vou trazer só exemplos práticos para você entender as comparações. O exemplo é o seguinte. Então, João, essa forma de apresentar os gráficos para os clientes todos os dias está meio confusa. Está precisando melhorar. Isso que eu nem cheguei na parte do tal do feedback sanduíche, que eu vou te falar aqui ao longo do vídeo também por que seu jeito é errado. E por que esse tipo de feedback desmotiva alguém? Primeiro ponto, já acumulou muito tempo. O liderado pode pensar, poxa, por que você não me falou isso antes? Depois de 3 meses você vem me falar isso? Outro ponto, parece que saiu da cabeça dele, que foi instintivo. Pô, mas baseado em quê? Os clientes falaram? Quantos? Quem? Terceiro ponto, a pessoa pode pensar, beleza, tá, mas como que eu melhoro? Ela pode pensar, poxa, o que eu poderia fazer melhor? Pra mim, achei que tava bom, tem alguma dica aí de como é que eu poderia melhorar? Então, para resolver esses 3 pontos, até falando especificamente desse exemplo, o feedback ele precisa ter 3 características muito importantes. A primeira delas é que o feedback tem que ser fresco, tem que ser recente, tem que sair do forno quentinho. Essa, inclusive, tem que ser uma das suas rotinas, desses feedbacks lá na reunião individual semanal. Então, nesse exemplo, como é que a gente colocaria essa questão do frescor do feedback? Então, João, nas apresentações para os clientes dessa semana, os gráficos ficaram muito confusos. Você viu que eu coloquei dessa semana? Estou sendo específica, foi agora que aconteceu. O segundo fator que um feedback precisa ser é objetivo. A gente tem que trazer indicadores, fatos. E aí a gente complementa o feedback assim. Dos 10 clientes que você conversou, 50% nos passaram esse feedback. Então, veja, não é mais instintivo, não tá saindo da minha cabeça, eu tô sendo claro pra ele de por que eu tô falando isso pra ele. Então, como que a gente traz esse dado? Através dos indicadores de desempenho que a gente tem, que a gente tem que analisar continuamente, frequentemente, rotineiramente. Terceiro ponto, ele tem que trazer orientações práticas, referências, ou seja, para ser mais objetivo ainda. A gente tem que trazer, mostrar no processo o que precisa melhorar. Exemplo, complementando esse feedback. Eu estava revisando a sua apresentação, João, e eu acredito que a gente poderia melhorar a ordem dos slides. Acho que aquele lá no final poderia ser antes para mostrar melhor o contexto. O formato do gráfico de barra para esse tipo de dado não funciona muito bem. Você vai ter que usar o de rosca, por exemplo. Por que você não faz um teste de um de rosca e um de pizza? A gente pode discutir qual deles vai ficar melhor. As cores do gráfico também, João, olha só. Quando é coisa positiva, tá crescendo, tem que trazer pro verde, pro azul. Não faz sentido colocar um laranja. Isso dá uma conotação de negativo. O visual chama muita atenção e a gente interpreta os dados visualmente também. Então isso também precisa ser melhorado. Olha esse exemplo que eu fiz para você replicar. Então eu poderia ter pego um dos slides, né, um dos gráficos e ter feito um rabisco, um esboço, um exemplo para mostrar para ele visualmente, de forma objetiva, como que eu acho que poderia melhorar. Você também pode abordar o feedback e perguntar: você acha que a gente poderia melhorar esse processo de mais alguma forma? Ou seja, essa apresentação, esses gráficos, esses slides, esses são os 3 fatores que precisa ter dentro de um feedback. Fresco, objetivo, através de indicadores e orientações práticas atreladas ao processo. Mas acontece que algum feedback pode não estar necessariamente atrelado a um indicador específico. E aí, como que a gente faz para esse objetivo? Aí, o seu feedback, ele tem que estar baseado nas auditorias que você, como gestor, tem como rotina. Quer ver um exemplo?
Oi, João. Então, essa semana, ou seja, fator fresco, eu vi que você esqueceu de trancar a porta da lavanderia 2 vezes na semana. E é muito importante que ela esteja sempre trancada pra gente evitar problemas durante a noite que a gente tinha anteriormente. Provavelmente foi uma eventualidade, mas se você achar que a gente poderia melhorar esse processo, é só me falar, tá bom? Talvez mesmo um aviso na porta, um lembrete no seu celular, um sinal, qualquer coisa do tipo já é uma melhoria de processo pra gente evitar de esquecer de executar esse tipo de processo. E claro, deixar a porta aberta não precisa e nem deveria ser um indicador de desempenho daquele cargo, porque não faz sentido. Mas você consegue verificar isso eventualmente e pode falar isso para a pessoa de forma direta e objetiva, dando exemplos, fatos reais que aconteceram. E outra coisa muito importante é, nesse contexto que eu dei o exemplo, é muito comum que aconteça de um liderado não executar um processo de maneira 100% correta no início, porque ele ainda está no processo de aderir ao hábito. Então é importante considerar que se ele ainda esquece porque está no comecinho, ele começou a fazer aquilo agora, ele ainda está em etapa de treinamento e não é necessariamente um desempenho ou até nem é mesmo falha no processo. É a mesma coisa que você começar a fazer aulas de inglês. Numa semana, seu inglês não vai estar perfeito, mas seu professor é responsável por te treinar, né? Dizer onde você pode, onde você precisa melhorar. Essa é a nossa função como gestora, ajudar as pessoas a desenvolver lá os hábitos, as rotinas necessárias para melhorar o desempenho delas. E sobre os feedback sanduíches, por que eles não funcionam? Para quem não sabe, um feedback sanduíche se baseia em dar um elogio, fazer a crítica e dar mais um elogio. Um sanduíche porque o pão do sanduíche é um elogio e o recheio do sanduíche é a crítica. Vou dar um exemplo prático. Segundo o nosso exemplo lá no começo do vídeo, um feedback sanduíche ficaria assim. Oi, João. Seu número de apresentações para clientes essa semana aumentou significativamente. Que coisa boa, né? A gente só precisa alinhar um detalhe. Os gráficos estão um pouco confusos. De qualquer maneira, seu trabalho tem sido pontual e muito importante para a empresa. Nesse feedback sanduíche, a gente passou pelo menos 3 mensagens para a pessoa. E você acha que a pessoa vai focar em qual das mensagens? Nas boas, é claro. Ele vai pensar, o gráfico pode estar confuso, mas eu tô indo bem. Tá tudo bem. E talvez, por não ser uma orientação objetiva, ele nem faça nada em relação ao que de fato precisa melhorar. Essa abordagem é muito perigosa, porque além de confuso, o liderado ainda pode sair com a impressão de que tá tudo bem e nem se dê o trabalho de melhorar. E a culpa não vai ser dele, é da gente que não conseguiu passar a mensagem de forma clara e objetiva. Então, vocês conseguiram perceber que lá no exemplo que eu dei, trazendo esse feedback da forma correta, a gente traz os dados, os fatos, a gente não tem como desmotivar, ofender a pessoa, ou fazer com que ela se desmotive, porque a gente está sendo muito claro, muito objetivo, muito pessoal, a gente não deixou acumular. Então, esses são os fatores essenciais para que um feedback do tipo negativo realmente funcione e traga melhorias no desempenho daquela pessoa sem que ela fique desmotivada ou ofendida. Bom, mas o que você então precisa fazer para conseguir dar esses feedbacks negativos sem desmotivar com a metodologia correta? Para ter esse feedback com essa qualidade, que vai realmente melhorar os resultados da sua equipe, recapitulando, você vai precisar ter indicadores estruturados por cargo. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como faz isso. Você vai ter que ter a rotina de reunião individual, semanal, com cada pessoa. Para quê? Para o feedback ser fresco. Os indicadores é para o feedback ser objetivo. E você também vai ter que ter processos padronizados e as rotinas de auditoria desse processo também organizadas na sua rotina para acompanhar os processos chaves. Também tem um vídeo que eu falo como mapear, como padronizar um processo aqui no canal. Dentro do treinamento de gestão organizada do método MRPP, eu ensino também como fazer isso e melhor, qual é a ordem de todas as ferramentas de gestão que você deve implementar primeiro para fazer tudo funcionar de acordo. O link para saber mais sobre o nosso treinamento tá aqui na descrição desse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto feedbacks, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar a dar esses feedbacks do jeito certo, sem desmotivar ninguém e sem você se sentir mal com isso também. Até!